Acabou de chegar uma empresa aqui pra mim com a seguinte queixa. Eu passo o dia inteiro resolvendo pepino da minha equipe e na minha empresa e eu não consigo escalar, eu não consigo sair do operacional e pegar mais clientes. E isso é uma questão muito comum. É totalmente normal tu ficar nessa roda de hamster, resolvendo problema, e não ter tempo de olhar para a empresa com um ar gerencial para entender como otimizar e conseguir sair da operação. Porque não adianta a gente sair contratando gente que a gente vai aumentar o custo e não vai conseguir escalar. Então a solução nunca é contratar mais pessoas. A solução é mapear todos os processos. A gente vai entender onde a gente consegue reduzir custo. A gente vai entender onde não tem como otimizar e vai ter que contratar outra pessoa ou não. Para daí a gente estipular uma estratégia para a gente conseguir sair da operação. Então tudo tem que estar muito estruturado antes disso acontecer. A escala, ela não vem quando chega mais clientes, quando aumenta o número de clientes e vai aumentando. De nada adianta tu pegar mais clientes e a margem ir diminuindo e tu não conseguir ganhar dinheiro em cima disso. E não vai estar conseguindo crescer de verdade e vendo o dinheiro cair no bolso. Então eu vou trazer aqui com vocês como vai ser esse processo para transformar todas as atividades da empresa em um sistema. Um sistema que opere sozinho. Um sistema que ele seja otimizado, que poupe dinheiro, poupe tempo, tire os donos da operação e a gente consiga escalar de verdade. Vai ser um processo de alguns meses, mas eu vou trazendo aqui com vocês como está sendo todas as minhas decisões durante esse processo e o que vai sendo feito nessa empresa. Então eu espero muito que vocês gostem dessa jornada e acompanhar esse crescimento que vocês vão ver, vai ser bom. Gente, acabei de sair de uma ligação aqui, porque o que eu fiz, né? Eu entendi o ponto principal, né? A queixa principal, mas eu resolvi ir atrás de cada um dos funcionários para entender o ponto de vista deles em relação a essa situação, né? Então, eu cheguei e fiz essas perguntas aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Então, primeiro, quais problemas que tu aponta na empresa atualmente? Aí eu cheguei e dei exemplos, assim, de acordo com cada funcionário, né? Porque eles têm designer, tem quem cuida da operação, tem o CEO, o marketing, enfim. Então, fui cada um deles dentro dessa perspectiva com a empresa. Depois eu perguntei quais as tuas melhores habilidades dentro da empresa, então o que a pessoa enxerga assim, nossa, eu sou muito bom nisso, eu tenho esse diferencial nisso aqui. E depois uma habilidade que tu vê de principal de cada um dos participantes da equipe, né? Porque o que acontece, né? O nosso objetivo é otimizar as tarefas. Porque a gente quer otimizar a operação para que ela seja entregue com excelência. A gente quer reduzir custos para atividades que não fazem sentido estar ali, por exemplo. E reduzir o tempo para que a gente consiga abraçar novas demandas e novos clientes. Então, entendendo o papel que cada um tem dentro da empresa, a gente vai entender o que cada um está fazendo faz sentido ou não. E mais pra frente eu vou explicar um pouquinho de como funciona essa análise. Mas daí eu perguntei, né, para todo mundo essas 3 principais perguntas e eu cheguei a 3 principais pontos que são os reais problemas, né? A questão principal que chegaram para me apontar é o que é percebido, mas não necessariamente a causa. Então, o primeiro ponto que relataram é: não tenho total confiança no time e eu pego as demandas da empresa. Então, alguém que deveria estar coordenando acaba pegando o operacional também. Outra queixa foi: eu não faço ideia do que está acontecendo e que não está. Daí eu acabo perguntando no WhatsApp. Então, não tenho acompanhamento certo do que está em andamento para tu ver se está sendo entregue com excelência para o cliente, né? E a outra é: não tenho confiança de trazer mais clientes porque eu não sei se eu vou conseguir abraçar e fazer uma entrega com excelência para essas pessoas, né? Então, o que eu já identifiquei de cara, né? Eu vou espelhar aqui para vocês, mas eles tinham o Trello, eles mandavam para alguns clientes Trello, mandavam para outros clientes Notion, com informações, enfim, para se organizar. Eles se organizavam internamente pelo ClickUp e pelo WhatsApp. Então, ali a gente já consegue ver uma divergência de muitas ferramentas que estão sendo usadas e uma divergência da comunicação. Então, eles não tinham uma centralização para não se perder informações nessa troca. Faz sentido? Então, no momento que tu centralizaria todas essas informações, tu pouparia uma comunicação desnecessária. Então, por exemplo, que foi uma das queixas apontadas, né? Ah, não sei o que a equipe está fazendo. Tu vai lá nessa ferramenta que está tudo centralizado e já sabe, já tem um acompanhamento do que está sendo feito. Então, não precisa simplesmente mandar mensagem para as pessoas para entender o andamento da situação, né? Também poupa uma frustração entre equipe, né? Então, tipo, ah, mas tu não fez isso. Não, mas eu fiz. Ah, mas não tá atualizado onde é para estar atualizado. Então, poupar essa frustração que não é para ter, né? A gente tem que poupar ao máximo tempo para aqueles motivos que eu expliquei anteriormente.
E também não vai ter atraso em entrega e entregas mal feitas. Então a comunicação estaria toda centralizada lá, que não precisa depender que alguém demore para responder, não precisa depender de alguém que coloque informações em algum lugar, que depois tem que procurar onde estão essas informações, então não tem esse problema. Então a gente já vê como um possível ponto de melhoria. Aí eu identifiquei mais 2 pontos de melhoria que a gente pode estar aplicando, que um seria um mapeamento operacional do custo de atividade para metrificar elas e ver onde otimizar. Porque como funciona, né, engenharia de produção e otimização de sistemas, enfim, e como eu trabalho. A gente mapeia tudo, que nem eu vou estar mostrando aqui para vocês, e depois a gente precifica cada atividade. Então, com a distribuição das tarefas dos funcionários dentro das atividades, a gente consegue precificar o valor de cada atividade. Então, a gente identifica, por exemplo, assim, programar postagens e fazer a copy delas tá muito caro. Tá uma atividade muito cara. Só que não tem tanto valor agregado como, por exemplo, um vídeo que tu vai editar para um criativo. Então daí a gente consegue ver, tá, não agrega tanto valor, mas tá mais caro do que editar um vídeo, por exemplo. Só suposições, né? Porque eu ainda não calculei. Mas ao longo dos episódios aqui nesse canal eu vou mostrando para vocês. Então daí a gente vai olhar para essa atividade com um olhar de otimização, né? Onde que a gente pode poupar tempo, diminuir custos para otimizar essa tarefa, porque ela tá com um custo muito alto, não faz sentido ela tá assim. Então talvez realocar pessoas, que daí entra também aquela análise que eu falei anteriormente, ou automatizar processos. Por exemplo, diminuir um contato com o cliente, talvez enviar um formulário, ter uma plataforma mais otimizada. Então a gente vai identificar alternativas aí, né? Então essa seria um outro ponto de melhoria. E um terceiro ponto de melhoria seria fazer uma pesquisa do cliente para entender as prioridades, porque o cliente é o foco. Então não adianta a gente otimizar tudo, fazer tudo, só que no fim o que ele realmente prioriza é uma copy super boa. Ou o que ele prioriza é um contato maior, mais reuniões. Então a gente tem que entender essa priorização do cliente, porque não adianta a gente simplesmente ficar jogando, muda isso, muda aquilo, mas na verdade não é o que o cliente quer. Então isso é muito importante a gente fazer essa pesquisa também. O que acontece? Cada uma dessas melhorias demanda um tempo, tipo, bastante tempo. De 1 mês, 2 meses, a depender da empresa e do quão robusta é a empresa, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que elencar prioridades. Então, os próximos passos, eu já identifiquei que o maior problema, nesse momento, é essa questão da organização, né? Então, a gente vai ter que centralizar tudo em um lugar só. E a partir disso, a gente também consegue otimizar um pouco do tempo para fazer os outros pontos de melhoria, né, que pode ter na empresa. Então é muito importante também a gente entender com o cliente, né, com a empresa, qual plataforma que eles preferem. Não adianta simplesmente introduzir lá o Notion, só que eles não gostam do Notion. Então tem que ser uma plataforma que tenha aderência, né. E nesse caso foi o ClickUp, e a gente vai começar a estruturar todo esse ClickUp para fazer um traqueamento de todas as atividades, para centralizar todas as informações lá. E vamos ver como é que vai ser o resultado. Mas eu tô bem otimista que a gente vai conseguir otimizar bastante coisa, otimizar bastante custo e ainda pegar mais clientes. Se tu gostou desse vídeo e quer ver o desenrolar dessa empresa e os próximos passos que a gente vai tomar, me segue e no próximo vídeo a gente vai estar estruturando todo esse ClickUp e essa plataforma centralizada para resolver muitos dos problemas dessa empresa.